Boa noite, turma da Vigilância em Saúde, tá? Do 7º semestre, noite, bacharelado em enfermagem. Estamos aqui começando, né, nossos diálogos em enfermagem, e o nosso tema hoje é justamente a vigilância em saúde. E eu trouxe para vocês duas convidadas, e a primeira delas está aqui conosco, que é a enfermeira Valdirene Barroso Miranda Gurgel. A Valdirene é enfermeira, mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Pará. A dissertação que ela trabalhou foi Indicadores Epidemiológicos, IRAS dos Hospitais de Belém, sobre a ótica da vigilância sanitária. E ela atua como direção do Departamento de Vigilância Sanitária da SESMA. Boa noite, Valdirene. Boa noite a todos, tá? Obrigada pelo convite e eu espero compartilhar esses conhecimentos com vocês e trocar até, se possível, né? Estamos aqui à disposição. Certo. Então, Val, assim, serão 3 momentos, né? 10 minutos para você falar do seu aspecto de pesquisa, ciência na área, 10 minutos para falar da atuação e os 10 minutos finais para falar sobre aquelas perguntas que a turma elaborou e aí nós enviamos para você responder, certo? Então você já pode começar a sua exposição. Novamente, eu aproveito para agradecer em nome da instituição, tá? Sua participação e fique à vontade para iniciar. Minha formação é enfermeira, tá? Com especialização em vigilância sanitária e epidemiologia. Então, quando eu fui trabalhar na SESMA, eu fui para esse setor da vigilância sanitária, controle de infecção hospitalar. Então, lá eu observei, a gente fazia muita fiscalização nessas unidades, em todos os hospitais, tá, de Belém, tá, e focado nas comissões de controle de infecção. Então, qual era o nosso papel lá? É fazer esse monitoramento das comissões, para ver se elas existem, para ver se elas são atuantes, para ver os indicadores que elas estão monitorando, quais os patógenos mais frequentes naquele hospital. Então, se o programa de controle, se existe em cada instituição dessa, em cada hospital, principalmente os que têm UTI, se existe um programa de controle de infecção hospitalar, se esse programa ele é executado pela comissão de controle de infecção lá existente nessas unidades. Então, quando eu vi muitos dados, muitas informações epidemiológicas, aí eu resolvi utilizar esse banco de dados, tá, para fazer uma dissertação e descrever o perfil epidemiológico de infecções relacionadas à assistência à saúde nos hospitais de Belém, sob a ótica da vigilância sanitária. E a gente teve, assim, inúmeros resultados que eles comungavam com muitos resultados de outros estudos que já haviam sido feitos, mas ainda alguns incipientes, e aqui em Belém não havia nenhum ainda. Né? Foi o primeiro, pelo menos eu não encontrei nenhum, até então, na época, que foi o período seccionado, foi de 2011 a 2014. E esse meu trabalho ele foi apresentado no curso de mestrado que eu fiz, e eu apresentei em abril de 2017. Então, já tem uma longa data aí para trás, e a gente precisa até atualizar esses dados, porque hoje a notificação das infecções hospitalares, elas já tomaram outro rumo, tá? Porque como a Anvisa, a Vigilância Sanitária Municipal, a Vigilância Sanitária Estadual e a Anvisa, elas têm uma hierarquia. Então esses três entes de vigilância sanitária, eles trabalham em conjunto, e todas essas informações elas estão passadas nacionalmente para banco de dados nacionais. Então, assim, foi um trabalho muito interessante, onde a gente descreveu, a gente identificou como gerado a taxa de infecção hospitalar no conjunto de hospitais de Belém, foram 32 hospitais, a taxa de pacientes que
que contraíram infecção hospitalar e a taxa de óbito de infecção hospitalar, que foi uma taxa assim, bastante alta, tá? A nossa taxa de infecção hospitalar, num cômputo geral, deu 3,3% à época, né? Mas os parâmetros do Brasil, dos estudos que a gente tinha, um aqui, o outro acolá, um parâmetro, e um só estudo nacional até então, à época, dava em torno de 15%, então a gente estava muito aquém do que o nacional dizia, mas, assim, faltam ainda muitos estudos, e cada vez que essa pesquisa de controle de infecção, ela surge com uma nova linha de pensamento, de raciocínio, de informação, de dados, isso aí é muito importante para todos nós que somos pesquisadores, porque a gente faz a leitura, a gente vê em que foco, em que rumo está indo aquele estudo, e a gente tem que traduzir isso na prática, ou seja, qual é a prática para nós, quanto pesquisadores, e para nós, quanto enfermeiros mesmo, dentro da atuação na vigilância sanitária e no monitoramento das infecções, as infecções relacionadas à assistência, no monitoramento, na prevenção, no controle, tá? É que isso vai impactar diretamente na saúde individual, na saúde coletiva, na saúde individual e coletiva das pessoas, né? Então, a gente tem e vai trazer o melhor resultado, eu diria assim, não só para o hospital, que vai tendo todo esse processo, uma comissão atuante, um programa sendo executado, implementado de forma correta, tá? Certamente todos ganham, inclusive o nosso maior interessado, que é o paciente. Atualmente, eu estou no cargo de direção da vigilância sanitária da SESMA, tá? Eu entrei como enfermeira concursada pela SESMA no ano 2000. Quando eu entrei lá, eu trabalhei em outras áreas, eu trabalhei em áreas da regulação. Praticamente toda essa minha carreira, ela vem muito na área da gestão em saúde. Inclusive, eu tenho uma especialização em regulação do Sistema Único de Saúde, que trabalha muito a questão da gestão. Então, quando eu entrei, eu trabalhei no tratamento fora do domicílio, atuei nessa área, eu atuei na área de supervisão hospitalar, tá? Então, toda essa área aí, que era um departamento de regulação do Sistema Único de Saúde, do qual eu entrei na SESMA, eu trabalhei com a gestão, na administração, eu diria assim. Saindo dessa área de regulação do sistema, eu fui para a área da vigilância sanitária especificamente, porque eu já tinha feito uma especialização e eu queria, da minha teoria, eu queria partir para a prática para ver como era que isso funcionava de fato, né? Foi uma área que eu gostei muito, uma área que eu trabalho, ainda continuo lá, nessa área da vigilância sanitária especificamente, e dentro da vigilância sanitária, que eu trabalho até hoje, eu vou fazer o quê? 20 anos de vigilância sanitária, perdão, porque 4 anos foi na regulação, tá? Dentro dessa área, eu atuei em várias linhas de trabalho. O que isso quer dizer? A gente assume um cargo chamado de fiscal sanitário, tá? Como eu sou enfermeira, e lá tem uma unidade que é só onde se faz as fiscalizações em hospitais, em clínicas, em consultórios, tanto médicos como não médicos, tá? Desde que seja o serviço de saúde, ou diretamente à saúde ou indiretamente à saúde, como salão de beleza, tá? Como é a parte da nutrição. Então, todas essas áreas são da nossa seara, do setor saúde, que fica dentro da vigilância sanitária. Então, lá, quando a gente entra para atuar como fiscal, tá? A gente tem orientações, a gente tem legislações e a gente trabalha todas as nossas ações, elas são voltadas, elas são calcadas, tá? Em uma normativa sanitária ou uma normativa da saúde que venha sustentar alguma ação nossa, um termo de intimação que a gente tenha que dar no hospital, um auto de infração, um termo de apreensão de um produto que está vencido, de um medicamento que está vencido. Então, a gente tem essas atuações, a gente tem uma ampla atuação.
tá? E eu estou falando especificamente do setor saúde, porque dentro da vigilância sanitária tem outros setores, da farmácia, tem setor de engenharia, tem setor do meio ambiente, tem setor do alimento. Então, são inúmeros setores e grande, é uma unidade grande, tá? Dentro da SESMA, que é desenvolvido muitas atividades com muitos servidores. Então, eu particularmente entrei na vigilância fazendo fiscalização na área do controle de infecção já, na época que teve até um surto de micobactéria aqui em Belém. Então, eu trabalhei já nessa área, junto com o pessoal do Estado, com a vigilância estadual e a vigilância, e a Anvisa, nessa época a Anvisa estava aqui também. Então, quando tem esse problema de surto, alguma coisa assim que tem uma magnitude assim bem impactante, a Anvisa sempre vem aqui para compor com a gente, para fazer alguns trabalhos, tá? Em várias áreas, inclusive. Então, depois dessa área do controle de infecção, que eu passei por um tempo nele, eu fui para a área hospitalar. O que significa isso? Eu só vou para dentro dos hospitais fazer fiscalização, mas não mais no setor de controle de infecção. Eu vou para a unidade de emergência, para uma central de material, vou para os consultórios médicos, para o ambulatório. Então, todas essas fiscalizações, tá, dessas unidades que compõem o hospital, é o fiscal sanitário que faz, e a maioria aí que tem nesse grupo que trabalha dentro dessa unidade, na vigilância sanitária, chamada de setor saúde, que a gente dá o nome de condições do exercício profissional, esse setor, mas o geral, tipo assim, em suma, é setor saúde, tá? Então, a maioria dos servidores, dos fiscais sanitários que são lotados nesse setor são enfermeiros, tá? Igual no controle de infecção, tem um setor lá chamado setor de controle de infecção hospitalar e segurança do paciente. Também a maioria que está lá é enfermeiro, tá? Então, a gente trabalha muito assim, a importância do enfermeiro dentro da vigilância sanitária, dentro desses setores assim, é assim, imensurável para a gente, porque além de ser um ganho para a nossa profissão, a gente se projeta como um outro ponto da enfermagem, uma outra seara, eu diria assim, da enfermagem, que é de suma importância para a saúde coletiva. É isso. Depois disso, tudo aí que eu passei por vários setores, inclusive eu fiz até algum, por exemplo, câmara hiperbárica, eu que fazia juntamente com outros colegas, clínicas de diálise, fiscalização em clínicas de diálise. E para cada tema desse que a gente sai para fazer fiscalização, existem normativas sanitárias e normativas da saúde específicas. Então, todo fiscal sanitário, enfermeiro e qualquer outro que for, que não seja enfermeiro, precisa estar calcado, precisa ter conhecimento de normativas, resoluções, portarias, leis, enfim, relativas à saúde e à inspeção sanitária, para ele poder fazer um trabalho que ele possa estar subsidiado de elementos onde ele possa dar um termo de intimação, auto de infração, onde ele possa fazer com que aquela unidade que nós estamos inspecionando seja uma unidade que cumpra as obrigações sanitárias conforme prescrevem as legislações. E hoje eu estou na condição, em 2022, na verdade, eu fui convidada para assumir a direção da vigilância sanitária, no qual eu faço assim, tenho um conhecimento geral de como é o funcionamento de um departamento de vigilância sanitária do município de Belém, sobre esses aspectos aí, o aspecto da saúde, especificamente em relação a tudo que é relativo à saúde, como hospital, clínicas de hemodiálise, até saúde animal também é abarcado por nós, né? Então, e todas as demais divisões. Se falou na questão do alimento, logo se pensa assim numa coisa importante, por exemplo, o açaí. O que a gente monitora no açaí? A doença de Chagas. Isso é importante para a saúde coletiva da população? Sim. Como hoje eu fui convidada para assumir a direção, hoje não, tem quase 2 anos, para assumir a direção da vigilância sanitária, então eu
eu caminhei toda essa longa estrada aí, tá? Com muita, buscando muito conhecimento, me especializando, fazendo mestrado, estudando muitas legislações, legislações diretas e indiretas que podem servir para me resguardar melhor quanto fiscal no momento em que eu aplico um dos instrumentos de trabalho que é da vigilância sanitária. Então, como ela é toda é, calcada em base legal, eu não posso deixar de conhecer, quanto enfermeira, não só a minha área, não só as resoluções que são pertinentes ao meu conselho, mas as resoluções que são pertinentes a todos os setores da saúde. E setores da saúde, no caso da saúde, mas todos os setores do alimento, no caso com o cargo de direção, setor da engenharia, setor de drogas e medicamentos. Então, sim, a generalidade, eu não tenho tudo, né? Nem conseguiria ter, tá? O meu foco realmente é a minha origem dentro da vigilância sanitária, foi fiscalização sanitária em setores da saúde, incluindo aí o controle de infecção e segurança do paciente, cujo controle de infecção foi o que mais me respaldou, claro, para eu fazer a minha dissertação. Certo, Valdirene, obrigada pelas suas considerações. E agora a gente vai para nossas perguntas, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é: qual é a relevância da pesquisa no campo da vigilância hospitalar para a melhoria das condições de trabalho, tá? E prevenção de doenças ocupacionais? O que eu entendi assim dessa pergunta, eu posso trazer muito para o campo da vigilância, não especificamente assim do controle de infecção, né? Quando a gente você tem uma gama de dados ali. Do ponto de vista da vigilância sanitária, a gente vê ali que tem muitos dados, tá? Muitas informações que elas precisam ser consolidadas, tá? E precisam, quando nós formos a campo, trabalhar, fiscalizar, monitorar, ver se naquela unidade hospitalar o controle de infecção, através do programa de infecção hospitalar e seus membros executores que fazem parte da CCH, eles estão de fato trabalhando, de fato prevenindo, de fato controlando infecções, porque as infecções hospitalares é uma causa muito frequente de morte dos pacientes, tá? Eles só perdem praticamente para doenças cardiorrespiratórias, tá? Então, o grupo, nós, quanto enfermeiros que trabalhamos no controle de infecção, a gente fiscalizamos as CCIHs, a gente vê que eles, quando eles trabalham lá com vários dados, com essas informações que se tornam pesquisas para nós, por exemplo, quando a gente trabalha aqui quanto vigilância sanitária, dentro da linha, vamos ver quais foram os estudos que já tiveram sobre isso, quais foram os impactos em relação à infecção hospitalar, quais foram os impactos que tiveram desses estudos naquele cenário, tá? E vamos ver se esse é semelhante a alguma coisa que a gente já tem aqui em Belém. Então, quando a gente faz todo esse trabalho do monitoramento, quanto vigilância sanitária, para nós sairmos, para nós termos propriedade, para ir fiscalizar umas comissões de controle de infecção dos hospitais de Belém, vamos identificar lá também nas comissões dos hospitais que eles também fazem isso. Eles fazem os estudos, as pesquisas deles, eles montam o seu banco de dados, tá? E em cima desse banco de dados, desses relatórios epidemiológicos, eles vão atuar para que essa assistência que é relacionada ao paciente seja uma assistência melhor, seja uma assistência mais efetiva, seja uma assistência melhorada. E em relação a questões ocupacionais, eu acho que tem um fator que é diretamente ligado nisso, porque o pessoal que trabalha lá, o pessoal é treinado, ele é também monitorado para saber se toda essa programação que consta, todo esse roteiro, eu diria assim, que consta na programação, contempla todo mundo. Os servidores que trabalham na comissão, que são os executores, os pacientes que são, tipo assim, o pilar de tudo isso aí, e os executores da ponta, tá?
que eles têm que estar preparados para não ocorrer riscos ocupacionais com ele, em relação a seringas, então, em relação a alguma condição que ele não use o EPI correto. Então, tudo isso tem que ter um treinamento específico que tem que constar na programação de controle de infecção, que a gente monitora quanto fiscal de vigilância sanitária. Perfeito. A segunda pergunta é: que ou quais medidas os hospitais devem adotar para prevenir as ocorrências de infecções relacionadas à assistência à saúde? Isso também consta no programa, deve constar no programa de controle de infecção hospitalar, que ele é um programa, inclusive esse programa, ele foi instituído por uma legislação federal de 1997, que todo hospital tem que ter uma comissão de controle de infecção hospitalar e implementar o seu programa de controle de infecção hospitalar. No programa vão estar lá todas as ações daquele ano que vão ser feitas, e depois, na sequência dos anos, assim, eles só vão ajustando conforme a sua realidade epidemiológica. Desse programa é extraído um plano de ação, tá? Qual é o plano de ação que pode ter? O que é que eles fazem? Qual é o plano de intervenção no caso de surto, por exemplo? Teve um surto de micobactéria, teve um surto de algum outro patógeno que naquele período ali, num determinado período que eles seccionaram, período epidemiológico. Então, tudo isso, eles traçam, eles quem? A CCIH daquele hospital. Devem traçar um plano de ação para como eles vão atender o objetivo principal de uma comissão, que é prevenir e controlar as infecções daquele hospital que acontece dentro de uma UTI, dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma clínica cirúrgica, que são as unidades que mais podem ocorrer a infecção hospitalar. E as medidas que eles vão tomar, por exemplo, melhoria na intensificar a higienização das mãos, tá? Verificar a questão da padronização dos antibióticos que eles têm, se está sendo seguido, se não está tendo falhas. Dentre essas medidas para melhoria do controle de infecção, tá? É importante destacar também que não deve haver falhas no processo de esterilização do material. Essas falhas no processo, elas são muito importantes e elas são grande veículo de contaminação e propagação de infecção, caso não seja seguido todo o passo a passo do processo de esterilização do material, assim como ter sempre o cuidado e que a gente também reforça quando a gente está conversando com o pessoal da CCH, da padronização de antimicrobianos daquela unidade, tá? Para que todos que estão ali, eles tenham esse entendimento do respeito à padronização desses antimicrobianos dentro da unidade. Basicamente é isso, em relação à segunda pergunta. A segunda, né? Isso. A terceira pergunta é: qual a importância da vigilância hospitalar e quais as ações mediante as notificações epidemiológicas? Bom, do ponto de vista da vigilância sanitária, quando a gente vai fazer a fiscalização lá, que a gente faz algumas identificações de que não estão sendo cumpridas algumas obrigações sanitárias conforme prescreve a legislação, a gente deixa um termo de intimação, tá? A gente descreve no termo que aquela unidade precisa cumprir em tempo hábil, que a gente geralmente dá de acordo com o risco sanitário, a gente dá imediato, 10 dias, 15 dias ou 30 dias, tá? Então, se for uma questão de estrutura, que precise ter uma sala adequada, precisa ter uma infraestrutura adequada, a gente dá mais tempo e a gente fica monitorando se aquela CCIH, se aquele serviço de controle de infecção hospitalar daquela unidade hospitalar cumpriu as obrigações sanitárias. Então, essa é uma situação que a gente sempre está monitorando. Eu estou falando como enfermeira fiscal de vigilância. Esse é o papel. Não sei se foi exatamente a pergunta que foi feita, né, relativo a essa visão. Eu não estou dando a visão do enfermeiro da CCIH do hospital, eu estou dando a visão
do enfermeiro fiscal de vigilância em relação a CCIH no hospital. Certo. Deixa eu ver. A quarta e última pergunta. Quais são os principais desafios enfrentados pelo profissional de enfermagem na atuação da vigilância hospitalar? Bom, agora eu vou falar especificamente das unidades hospitalares em relação a esse ponto. O que é que os enfermeiros do controle de infecção, eles mais nos relatam, porque alguns não conseguem fazer muita coisa, mas nos relatavam na época que eu estava na ativa lá, nessa parte do controle de infecção, e alguns não conseguiam implementar o que estava no programa, porque não tinha uma estrutura adequada, falta de material, apoio administrativo da gestão do hospital, tá? Então, tinha muito problema, falta de coesão com a equipe, então tinha muito problema relacionado a isso, e aí isso impactava diretamente no trabalho de quem executa essas atividades dentro dos hospitais, de fazer controle, prevenção e controle de infecção hospitalar. Então, uma outra coisa que também sempre se relatava é que não havia uma carga horária específica para aquele enfermeiro ficar lá. Ele era enfermeiro e mais outras atividades assistenciais. Então, ficava muito difícil ele cumprir a programação de controle de infecção se ele não tinha um horário específico para ficar lá. A época acontecia muito quando a gente fazia quando eu estava na ativa de fazer fiscalização nos controles de infecção dos hospitais de Belém. Então, Aldirene, muito obrigada pelas suas considerações. É sempre importante a gente dialogar com o profissional que está atuando na área da vigilância para saber o que ela é, como é que ela é representada, como é que está a situação do enfermeiro dentro da vigilância, né? Os alunos sabem, a turma sabe que praticamente em tudo tem a ver a fiscalização, a atuação, a notificação, tem o dedinho da vigilância sanitária dentro, né? Seja na ambiental, seja na saúde do trabalhador, seja na hospitalar, seja na sanitária, né? Então, você quer ter mais alguma consideração final, ter mais alguma mensagem final para com os alunos? Isso. Eu que agradeço o convite, eu já agradeço em nome da instituição Vigilância Sanitária também, né? E convido você e alguns alunos que você queira levar para conhecer a nossa estrutura da vigilância sanitária ali na Governador José Malcher, ali em São Brás, tá? E vocês podem ir lá um dia conhecer a nossa estrutura, ver como são os nossos trabalhos na prática mesmo. A gente tá lá todos os dias de segunda a sexta-feira e os horários de trabalho dos fiscais é até de madrugada. Tem fiscal que trabalha até de madrugada porque trabalha no ver o peso, porque trabalha nos bares, assim que vai fazer essa fiscalização, porque nós temos essa área também de alimentos, né? Então, a gente está à disposição na vigilância sanitária, tá bom? Se quiserem ir lá, está às ordens lá, tá? Tá bom, muito Muito obrigada. obrigada. Trago para vocês, né, o nosso seminário Diálogos em Enfermagem, né? E o nosso tema de hoje é a vigilância em saúde, né? Particularmente falando da vigilância da saúde do trabalhador e da vigilância hospitalar. A nossa convidada de hoje é a professora Fernanda Teixeira Paz, tá? Ela é enfermeira graduada pela Universidade Federal do Pará, pós-graduanda na especialização multiprofissional em gestão e inovação dos serviços de saúde pela Universidade Federal do Pará, mestranda no programa de pós-graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Pará. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, professora. Reiteramos, tá, que as atividades que serão desenvolvidas nessa noite, né, trará o quê? Um avanço de conhecimento no termo, dentro da disciplina de vigilância, tá? E novas informações, né, para que os alunos possam acompanhar e ver um pouco dessa perspectiva de como a enfermagem pode estar atuando nessa área da vigilância e saúde, certo? Fernanda, você vai ter
20 minutos iniciais para fazer sua apresentação, tá? Da sua pesquisa, da sua atuação na área da vigilância, e os 10 minutos finais para a gente fazer aquelas contribuições suas, respondendo as perguntas dos alunos que eles enviaram, certo? Certo. Bom, boa noite. Como eu fui apresentada, meu nome é Fernanda, sou enfermeira. Atualmente, eu trabalho no Centro de Referência à Saúde do Trabalhador, né? Faço a pós-graduação em uma especialização multiprofissional em Gestão e Inovações em Sistemas de Saúde, e mestrado acadêmico na UFPA. E hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a vigilância em saúde do trabalhador, né? E dentro disso, vou compartilhar também em primeira mão a minha monografia da minha especialização, que foi justamente voltada para a área em que eu trabalho, né, que é no Centro de Referência à Saúde do Trabalhador. A princípio, eu queria falar que saúde do trabalhador a gente precisa conceituar, porque atualmente nós temos uma confusão de conceitos entre saúde do trabalhador, saúde ocupacional e medicina do trabalho, né? Então, acho importante que a gente entenda que dentro da saúde do trabalhador, a Lei 8080, que é a lei orgânica do SUS, fala que a saúde do trabalhador é um conjunto de ações destinados para a promoção e proteção da saúde do trabalhador através dos serviços de vigilância sanitária e em saúde, além da recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores que foram expostos a agravos e acidentes dentro do ambiente de trabalho, né? Então a gente começa entendendo que a saúde do trabalhador, o conceito de saúde do trabalhador, ele já não é, ele já foge um pouco daquele comum da assistência, né? Nós somos muito mais um trabalho de vigilância em saúde do que um trabalho de assistência em saúde. E aí, entrando nesse termo de vigilância em saúde, a gente tem que a vigilância do trabalhador, ela é uma atenção contínua e sistemática, né? E o que que nós fazemos dentro da vigilância em saúde do trabalhador? A gente procura detectar, conhecer, pesquisar, né, e analisar fatores determinantes e condicionantes de agravos à saúde relacionados aos processos de trabalho e ao ambiente de trabalho, né? É importante lembrar que não é só o ambiente de trabalho que adoece, o processo de trabalho, ou seja, como funciona toda aquela cadeia da profissão, ela também pode vir a adoecer. Então, dentro da vigilância e saúde do trabalhador, nós nos preocupamos muito em reconhecer esses agravantes, esses determinantes que podem levar a esse problema, né? E aí, qual o nosso objetivo em reconhecer todos esses fatores? Nossa visão é planejar, executar e avaliar intervenções em cima desses aspectos, né? Então, reconhecendo aquilo que adoece ou aquilo que pode ocasionar uma doença ou um acidente, a gente faz um planejamento em torno disso, estuda esse fator de risco, cria conforme o ambiente, né, a realidade daquele local, um planejamento para poder aplicar uma intervenção, a fim de ou controlar aquele fator, ou então erradicar esse fator, né? E aí eu trago para vocês como exemplo justamente a minha monografia, né, que fala sobre o Sereste como instrumento de combate aos subregistros de doenças e agravos relacionados ao trabalho. Né? O que que significa um subregistro? É aquela doença ou agravo que ocorre, mas não é notificado dentro das notificações compulsórias do SINAM, entendendo que o SINAM possui que é o Sistema de Informação Nacional, ele possui uma lista de notificações compulsórias de doenças relacionadas ao agravo,
que é o acidente de trabalho com exposição a material biológico, PAI, que é a perda auditiva e indução de ruído relacionado ao trabalho, câncer relacionado ao trabalho, dermatose ocupacional relacionada ao trabalho, transtorno mental relacionado ao trabalho, é, LE e DORT, que é lesões por esforço repetitivo e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Ah, nós temos também intoxicação exógena e pneumoconioses relacionadas ao trabalho. Então, todos os casos suspeitos ou confirmados desses doenças, desses agravos e desses acidentes, eles são obrigatoriamente, eles têm que ser obrigatoriamente notificados para que a gente, numa ficha de notificação, que ela é uma ficha nacional, de padrão nacional, e a partir dela, do preenchimento correto dela, nós podemos subir no sistema de informação nacional, né? Qual a importância desse sistema no SUS? Porque no Sereste, no trabalho do Sereste, da saúde do trabalhador, por que que eu escolhi essa temática, né? A falta do registro desses casos. Porque a gente trabalha diretamente com isso. Os dados, a pesquisa da vigilância em saúde, ela é feita a partir dessas informações que nós estamos recebendo das fichas de notificação ou então do próprio Sinam, né? Então, a gente é uma situação muito complicada, porque a falta de registros, a gente não pode fazer o que a gente chama de diagnóstico epidemiológico, de um grupo, digamos assim, de pessoas do sexo masculino, ou então de trabalhadores do sexo feminino que trabalham na área de saúde, ou então trabalhadores do sexo feminino que trabalham em uma empresa, enfim, é uma infinidade de diagnósticos que nós podemos fazer a partir disso, para que nós tenhamos uma noção de como está a, a situação de trabalho das pessoas, a saúde desse trabalhador, né? E assim, a subnotificação, que é o tema do meu trabalho, da minha monografia, ela acaba nos atrapalhando nesse ponto. Além de ser totalmente errado, porque é obrigatório que ele seja notificado, a gente também perde informação, perde possibilidade de fazer intervenções e de melhorar aquelas situações, né? E aí eu entro também na questão do enfermeiro dentro da saúde do trabalhador, né? Nós estamos muito acostumados com aquela visão do enfermeiro Não faça assistencial, isso! né? O enfermeiro que está o Mas que tempo todo na coisa! prática e fazendo Eu tô procedimentos, fazendo a minha mas gravação o aqui. enfermeiro ele tem um trabalho muito linkado, até na assistência, mas ele tem um trabalho muito linkado com o gerenciamento, né? E na saúde do trabalhador a gente sente muito isso. É uma vivência assim que eu passei a ter que mudou o meu ponto de vista quanto à atuação do enfermeiro. Nós temos um diferencial na nossa formação que nós precisamos ter um olhar integral, um olhar holístico para aquela pessoa, para o nosso paciente. E isso dentro Tem da que saúde do reiniciar tudo trabalhador é de novo. extremamente importante, é extremamente rico. É uma característica da enfermagem que faz com que nós possamos assumir a saúde do trabalhador, nós tenhamos um potencial de fazer com que a saúde do trabalhador ela seja de fato exercida, né? E que ela de fato ocorra. E aí, dentro da saúde do trabalhador, nós enfermeiros, nós fazemos a vigilância da saúde do trabalhador, lembrando que não trabalho sozinha, não trabalhamos sozinhos, né? E no meu local de trabalho, por exemplo, a gente tem uma atuação muito forte da equipe multiprofissional. Então, é claro que o enfoque aqui é a atuação de enfermagem, mas eu tenho, além da minha visão holística de enfermeira, eu também tenho o ponto de vista de outros profissionais que me auxiliam muito na questão da visão daquilo que está acontecendo, do olhar daquilo que está acontecendo, né? O que mais nós podemos fazer? Planejar intervenções, né, para os fatores determinantes nos riscos e agravos. É importante lembrar que
a abrangência do Sereste, atualmente, nós somos de toda a regional, nós cobrimos toda a regional de Belém, que são os municípios de Belém, Marituba, Castanhal, Santa Bárbara e Benevides. E nós estamos nessa abrangência, mas nós também estamos aceitando, nós estamos trabalhando com o setor público e privado. Eu, dentro do meu trabalho, eu não estou sozinha, não sou só eu de enfermeira, né? Nós temos outros profissionais que me auxiliam nessa questão do olhar holístico para aquele trabalhador, né? A partir da perspectiva profissional de cada um deles, né? Outra função também que o enfermeiro pode exercer dentro da saúde do trabalhador envolve a intervenção nos fatores determinantes dos riscos e agravos à saúde do trabalhador, né? Então, existe muito a questão do. Vou dar um exemplo para vocês. Nós recebemos recentemente uma demanda de um hospital público de Belém que os técnicos de enfermagem estavam se acidentando de forma massiva, né? Estavam tendo exposição a material biológico, acidente de trabalho com exposição a material biológico de forma massiva. E aí nós precisávamos entender o que estava acontecendo. No nosso dia a dia, parece uma coisa besta, corriqueira, né? Porque o problema ele estava no tamanho da luva. Era grande demais para aqueles profissionais. Parece uma coisa totalmente comum, corriqueira, algo que a gente pensa na hora. Mas outras pessoas não pensam nisso. Outros gestores não entendem que, ainda que a gente vai, puxe e amarre, não fica certo e é um risco grande, é um risco enorme de nós nos acidentarmos, né? Então é importante que tenha esse olhar também, para que o nosso olhar profissional, para que nós possamos criar intervenções de acordo com aquelas situações, né? A partir disso, a gente também faz o monitoramento da intervenção, porque não adianta nós aplicarmos aquele projeto e não procurarmos monitorar para ver se ele foi aplicado de forma correta. Então, a gente precisa estar o tempo todo lá perto, olhando, vendo se está dando certo. Se não estiver dando certo, o que não está dando certo? Vamos reajustar para a nossa realidade e assim em diante. Então, é contínuo, né? Foi o que eu falei no início. Vigilância em saúde do trabalhador é um trabalho contínuo, é sistemático e contínuo. A gente também faz divulgação do sistema, das informações, né? E aí é muito importante a gente falar que o Sinan, ele é democrático. Ele é um sistema de informação para todos. Todos podem ter acesso às informações que tem no Sinan. E é muito importante que a gente possa divulgar essas informações. Faz parte do nosso trabalho de sensibilização para a saúde do trabalhador, né? Dados soltos, a gente não sabe como correlacionar com aquela realidade. E a partir do momento que nós, quanto saúde do trabalhador, servidores da saúde do trabalhador, nós divulgamos essas informações da forma correta, direcionando da forma correta, elas fazem total diferença na vida daquele trabalhador. E também nós fazemos educação em saúde do trabalhador. Eu lembro que no início da minha faculdade, eu escutei, acho que na minha semana do calor, inclusive, uma frase que me marcou muito, que é assim, a gente não separa a pessoa enfermeira da pessoa educadora. O enfermeiro, ele é educador. Então, não seria diferente na saúde do trabalhador. Inclusive, a educação em saúde é extremamente importante para sensibilizar as pessoas, né, tanto os gestores quanto os próprios trabalhadores, sobre o que podem vir, como eles podem vir a adoecer, do que eles podem vir a adoecer, os tipos de acidente que eles podem sofrer, né? Então, tudo isso é muito importante. E outro ponto, assim, que pouco se percebe, mas que também é muito importante, é a investigação dos processos produtivos e dos seus fatores de risco. Como assim? Eu preciso entender como é que funciona aquele trabalho. Não adianta só eu achar o fator de risco que pode ocasionar em alguma doença grave para aquele trabalhador se eu não souber como é que funciona aquela cadeia de trabalho dele.
eu posso erradicar um, mas dentro daquele processo produtivo eu posso ter N fatores de riscos que podem causar esse adoecimento ou então um acidente. Então é muito importante que nós possamos ter esse conhecimento. Antes de fazer qualquer trabalho, qualquer projeto de intervenção, vamos sentar, vamos ver como é que funciona o processo de produtivo. Se eu não sei, o meu colega psicólogo sabe, a minha colega TO sabe, meu colega segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho sabe. Então, é muito importante que tenha esse estudo. É um trabalho de pesquisa. É pesquisa o tempo todo, de todas as formas, de todos os fatores. Bom, obrigada, Fernanda, pelos esclarecimentos iniciais. Agora nós vamos para a segunda parte, né? Que seria responder as 4 perguntas que a turma elaborou, tá? Então, eu vou começar fazendo a leitura e aí você vai terá um tempinho para responder, certo? Então, vamos Tá lá. certo. A pergunta número 1. Além de gerenciar, promover e proteger a assistência à saúde do trabalhador, quais outras ações o profissional enfermeiro pode realizar à saúde do trabalhador e dar visibilidade para quem atua nessa área? Bom, como eu falei anteriormente, né, a gente tem essa questão muito de nós sermos educadores. Eu falei várias atribuições do enfermeiro dentro da saúde do trabalhador, mas eu elenquei duas assim que eu acho que elas são muito importantes. Uma é a educadora em saúde, né? A gente tem esse processo, esse trabalho muito forte de fazer palestras e capacitações relacionadas à saúde do trabalhador, de doenças e agravos. Eu lembro que ano passado eu tive muitas palestras, eu fiz muitas palestras em canteiro de obra, que eu nunca imaginei que eu iria trabalhar. Mas fui para diversos canteiros de obra para poder falar sobre a saúde do trabalhador, né? E para sensibilizar, algo que a gente gosta muito de uma palavra que nós gostamos muito de utilizar, sensibilizar para a saúde do trabalhador. Então, nós temos esse papel de educador em saúde, tanto para os trabalhadores quanto para os profissionais que trabalham com esses trabalhadores também, né? E o outro ponto é a vigilância em saúde, como eu estava citando. Nós fazemos investigação dos casos, planejamento das intervenções, monitoramento. Nós temos uma atividade dentro do meu trabalho que é com as fichas de notificação. Nós recebemos as fichas de notificação das empresas, dos estabelecimentos, sejam eles públicos ou privados, e eles passam pelo setor administrativo, eles registram e depois eles passam para nós, que somos os técnicos de lá. E aí nós vamos averiguar se o preenchimento está correto da ficha. Mas além de averiguar se o preenchimento está correto, a gente também vê o que foi que aconteceu com aquele trabalhador. Não é só uma questão de ver se aquilo que aconteceu é relacionado ao trabalho, mas também aquilo que aconteceu. Teve mais acidentados no local? Com o mesmo problema, que tiveram problema com a mesma situação, tiveram mais pessoas que adoeceram do mesmo diagnóstico naquele local? Ou foi um caso isolado? Se foi um caso isolado, como é que foi andado? Qual o andamento que deram em relação a isso? Então, é toda uma investigação profunda que nós fazemos, né? E aí, a partir disso, vem o planejamento das intervenções e depois o monitoramento. A gente vem acompanhando. A gente nunca faz, deixa e pronto, largamos de mão. Não. Nós estamos em constante monitoramento. Certo. A pergunta 2. Trazendo para os impactos na saúde mental do trabalhador, Não, não quais as deixa aqui. estratégias Bora, vai possíveis fazer com para seu pai. promover o bem-estar desses profissionais? Olha, uma pergunta um pouco Bora, pode falar com complicada. seu pai. Na Vai, verdade, senta lá pertinho. depende do que é muito do ambiente em que esse trabalhador está inserido, né? Transtornos mentais, eles podem ser multifatoriais. Eu acho Uhum. importante até a gente citar aqui que o transtorno mental relacionado ao trabalho não são só aqueles transtornos mentais que são causados por fatores dentro do ambiente de trabalho. A pessoa ela pode também ter um agravamento de um transtorno mental pré-existente por fatores relacionados ao trabalho, né? Uhum. Então, são vários
várias possibilidades. Mas o que a gente mais costuma falar para os gestores e até para os trabalhadores é questão de escutativa, né? A gente dá oportunidade para aquela pessoa falar, explicar o que está acontecendo e, a partir disso, validar a fala desses trabalhadores. A gente tem uma cultura muito forte, muito preocupante dentro do Brasil, que o trabalhador ele não pode adoecer, né? Então, é uma questão assim, não só dentro do Brasil, né? É uma questão desse sistema capitalista onde nós estamos inseridos. Então, o trabalhador adoece, aí as pessoas já ficam assim, já é, já está inventando moda, não está acontecendo isso. Então a gente precisa validar o que aquela pessoa está falando, né? Só a gente sabe das coisas que a gente sente. Então a gente não pode duvidar. É uma coisa que a gente trabalha muito, né? Porque hoje em dia o transtorno mental, ele é um grande tabu dentro desses estabelecimentos. Como é que a gente identifica uma pessoa com transtorno mental? Porque ninguém quer ser acusado de assédio moral dentro do local de trabalho, né? Então eles ficam assim, poxa, como é que dá pra gente dar uma desviada? Mas a questão é de validar aquilo que está se sentindo. Às vezes não é nenhuma autogestão, às vezes é uma gestão imediata e a gente precisa contornar essas situações. Outra coisa que eu percebi muito na minha prática e que auxilia muito é momentos de descontração, como ginástica laboral. Isso daí chama muita atenção deles, eles brincam, é, eles relaxam, eles interagem entre si, saem um pouco daquele processo de rotina, e isso alivia muito a pressão para eles. Às vezes é perceptível pelo semblante. Tem os que ficam com ressalva, mas no todo eles reagem muito bem, né? Uhum. E também a gente tenta muito promover esse diálogo articulado entre a gestão e o trabalhador. É importante, eles se sentem acolhidos, né? Quando o líder e o liderado eles têm uma boa relação, gera confiança, gera respeito, então fica muito mais fácil de lidar com esses problemas de transtorno mental, de evitar esses problemas de transtorno mental. Vamos para a nossa terceira pergunta. Qual é a importância da pesquisa no campo da saúde do trabalhador para garantir ambientes de trabalho seguros e saudáveis? E quais são as principais áreas de foco dentro dessas disciplinas? Então, a pesquisa ela nos permite identificar, como eu falei previamente, fatores de risco para a saúde do trabalhador, né? Tanto na empresa, no estabelecimento em que esse trabalhador está inserido, quanto no processo produtivo, né? E também é importante ressaltar que a pesquisa, ela, mais especificamente o achado das pesquisas, ela ajuda a subsidiar as ações de saúde do trabalhador, mas também ela ajuda a subsidiar as políticas públicas de saúde para essa área. Então, vigilância em saúde e pesquisa são duas coisas que não se, não estão desatreladas, elas estão muito unidas. Uma não funciona sem a outra. Então, acho que é uma noção muito grande de vigilância, a gente só ir em loco e estar olhando o estabelecimento e como é que estão os profissionais, mas a vigilância ela é muito relacionada à pesquisa também. Certo. E a nossa última pergunta: quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem na vigilância, em saúde do trabalhador, né? E quais os principais entraves encontrados nesse meio? Se eu fosse falar todos os desafios, a gente ia passar a noite toda aqui, mas acho que assim, selecionei um dos principais desafios que nós temos encontrado, né? Resistência dos profissionais em notificar. Como eu estava falando, a gente tem muita resistência dos profissionais em notificar, entendendo que a notificação pela portaria número 204 de 2016, a notificação compulsória ela pode ser
preenchida por todo e qualquer profissional da área de saúde que identificar o caso, né? Ou então pelos responsáveis dos estabelecimentos onde o caso apareceu. Então, apesar disso, nós temos uma resistência muito grande. Por quê? Existe, além da resistência a todo e qualquer processo burocrático, também existe a ideia de que a ficha de notificação ela é uma ficha punitiva, o que na verdade não acontece. Ela não é uma ficha punitiva, ela é uma ficha de informação, né? E a gente precisa notificar esses casos e informar para o Ministério da Saúde a ocorrência deles, para que medidas cabíveis sejam tomadas em relação a isso. Mas medidas em relação ao que eu falei na pergunta anterior, políticas, subsidiar políticas públicas, fazer projetos de intervenção no local, para melhorar até a estrutura, para dar um suporte maior. Então, essa falta de conhecimento dos profissionais em relação à funcionalidade da ficha de notificação, ao verdadeiro objetivo da ficha de notificação, ele nos prejudica muito, né? Tem uma resistência muito grande. Outro problema também é a resistência dos próprios trabalhadores em entender que a saúde deles é também uma responsabilidade deles, né? Nossa saúde, ela não é só uma responsabilidade do Estado, uma responsabilidade dos estabelecimentos de saúde, dos profissionais de saúde. Nós também somos corresponsáveis pela nossa saúde. Eu gostava muito de falar nos canteiros de obra que não adianta de nada a empresa dar todos os equipamentos de proteção individual para o trabalhador e o trabalhador não utilizar. A gente precisa ser corresponsável pela nossa saúde. E existe uma resistência muito grande à ideia de que, não, eles estão me empregando, então eles têm que me dar tudo. Não é bem assim que acontece a situação, né? Outro problema grande que envolve um pouco a questão da, da noção de função punitiva do Sinan é o diálogo. A gente tem um problema de diálogo cooperativo com a gestão, né? É um entrave muito grande, porque foi o que eu disse, nenhuma gestão quer assumir que dentro da sua gestão existem casos de assédio moral no trabalho, assédio moral, assédio sexual, qualquer tipo de violência contra o trabalhador, ou ocorrência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalhador. Nenhuma gestão quer assumir isso, assumir que existe uma fragilidade na sua forma de gerir. Então, isso daí é um entrave muito grande, porque se a gente não tem uma parceria com essa gestão, a gente não consegue muita coisa, né? Porque eles que vão subsidiar instrumentos e um ambiente favorável para aqueles trabalhadores. E um outro problema muito grande é sensibilizar para a saúde do trabalhador. Como assim? Nem todos, aliás, todo mundo trabalha. A saúde do trabalhador, ela é não só para quem está trabalhando de carteira assinada, para quem é concursado, mas os autônomos, os desempregados, eles também fazem parte da política nacional para a saúde do trabalhador. As donas de casa, Então, as donas de casa, elas todos, participam também, né? todos os trabalhadores. Então, quando esse trabalhador aparece com um problema, principalmente aqueles que são autônomos, as donas de casa, os desempregados, eles não vão procurar, por exemplo, o nosso serviço do Sereste. Eles vão procurar uma unidade básica de saúde. E chegando lá, a gente não tem, aliás, eu não vou falar que não tem, porque eu não vou generalizar, mas é muito raro nós vermos que algum profissional chega e pergunta assim, mas você trabalha com o quê? Qual é a sua ocupação? E possa fazer uma correlação com o trabalho. Nós sentimos muito isso nos casos de câncer relacionado ao trabalho. Porque câncer não é uma doença que aparece imediatamente. Eu entrei em exposição com aquele fator cancerígeno e já já tenho diagnóstico de câncer, já desenvolvi câncer, pode notificar. Não é assim, ele demora anos para se desenrolar. Então, como é que no futuro
aquela pessoa com câncer eu posso relacionar ao trabalho. E aí acaba se tornando um caso de subnotificação, né? Um risco gravíssimo para os trabalhadores da construção civil de câncer de pele, um risco gravíssimo para os tecnólogos em radiologia, que estão o tempo todo sofrendo aquela radiação, né? Para os frentistas. Então, a gente tem essa realidade de que os profissionais eles não são sensibilizados para a saúde do trabalhador, né? Então, é importante que nós possamos ter momentos como esse agora, em que existe uma graduação que fala sobre a saúde do trabalhador, né? Entender que boa parte da nossa vida a gente passa dentro do trabalho, né? A gente passa trabalhando. Então, não tem como dissociar a nossa saúde do nosso trabalho. E é importante que os profissionais, na hora de atenderem os usuários, eles também tenham essa ideia, né? Eles tenham esse pensamento. Muito obrigada, Fernanda. Nós De finalizamos aqui nada. as nossas perguntas. Novamente, agradeço muito a sua participação, tá? Então é isso, gente. Boa noite.